Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos melhores personagens de Luquisme e talvez o mais amado. É dele mesmo que eu tô falando, Vasco, o herói dos Buck Knuckles. No início, Vasco é retratado como um indivíduo intimidante. Muitas pessoas tinham medo de chegar perto dele, principalmente por conta da sua aparência, um cara grande e cheio de tatuagens. Isso acontece porque tanto na Coreia do Sul como em outras culturas asiáticas, as tatuagens estão ligadas à máfia, como a Yakuza no Japão. Por causa disso, as pessoas na Coreia do Sul muitas vezes têm uma visão negativa das tatuagens e podem assumir que essa pessoa está envolvida em atividades criminosas. Mas existe um motivo para o Vasco ter essas tatuagens, que por sinal é bem triste. Ai, é o Vasco? Quando o Vasco era uma criança, o único amigo que ele tinha era o Bunjai, esse orelhudo aí. Os dois brincavam todos os dias e Bunjai sempre era o herói, enquanto o Vasco fazia tudo o que ele pedia. Só que o Vasco era uma criança diferenciada, ele gostava muito de fazer perguntas e continuou assim até o ensino médio. Enquanto o orelhudo mostrava um jogo novo ao Vasquinho, aparecem 3 moleques chamando eles para ir a uma cafeteria. Nessa cafeteria aparecem mais 3 moleques que eram do 3º ano. Eles estavam pedindo cigarros àquele moleque que tinha chamado o Bunjai e o Vasquinho para a cafeteria. O garoto, muito assustado, tira alguns cigarros e um isqueiro do bolso. Depois, esses moleques chamam eles para fumar com eles. Mas nesse momento, o Vasco pede para o Bunjai não ir e fala que fumar é errado, deixando os outros assustados. Então, o gordo do 3º ano vai até ele e dá um tapa, e depois dá vários chutes nele, enquanto o Bunjai apenas observava. Depois desse dia, esses garotos começaram a chamar o Vasquinho todo dia para dar uma surra nele, enquanto o Bunjai se afastava cada vez mais dele. Ele viu até mesmo o Vasquinho chorando, mas de novo ele fingiu que não viu nada. Até que um dia o Vasquinho não vai para a escola e um Bunjai é chamado no lugar dele. Já no local, o Bunjai vê que eles estavam maltratando outro garoto. E esse garoto é na verdade primo de um dos personagens mais importantes da obra. E para quem não se lembra, vai lembrar já já. Agora, continuando, esse maluco de amarelo começa a arriscar a cara do Bunjai, enquanto pergunta a ele se ele era o melhor amigo do Euntai. Ele responde que sim, e do nada o maluco de amarelo enfia a caneta no nariz dele e ameaça ele dizendo para ele levar o Euntai para a escola, senão quem iria apanhar era o Bunjai. Já na casa do Vasquinho, Bunjai vai até o quarto dele para saber como ele tá, e se depara com o Vasquinho todo enrolado e vários panos manchados de sangue. Bunjai começa a falar que eles não saíram há algum tempo e que ele tinha muito dever de casa por não ter ido à escola, mas Euntai fala para ele que ele estava tudo bem, que iria voltar para a escola. Isso deixa Bunjai aliviado, ele começa a pegar um caderno e uma caneta para passar os deveres, já que ele tinha perdido. Mas quando Euntai vê aquela caneta, ele fica assustado e pede para Bunjai tirar a caneta de perto dele. Bunjai não entende o porquê daquilo, então ele sobe em cima do Euntai e tira o lençol, e fica assustado quando vê o porquê do Vasquinho não ter ido mais para a escola. No outro dia, Bunjai vai para a escola sozinho, e com muito medo ele fala para aqueles valentões deixarem o Vasquinho em paz, mas o que ele recebe é um soco na cara. Então aquele gordão começa a bater nele. Então o Bunjai começa a imaginar que o Vasquinho tinha passado por tudo aquilo todos os dias, até que aquele cara de amarelo manda um dos garotos ficar de olho na porta, para avisar caso viesse um professor. Ele chega perto do Bunjai, que estava tremendo de medo, e tira um tipo de caneta que servia para tatuar sobrancelhas. Ele ia usar no Bunjai, mas de repente o Vasquinho surge e fica na mesma posição em que o Bunjai ficava quando eles brincavam. Então ele fala para eles que o Bunjai é amigo dele, mas logo depois ele leva um chute. Ele até tenta revidar com socos, mas não adianta nada e começa a apanhar dos valentões. Bunjai tenta pedir desculpas e pede para eles pararem, mas acaba levando vários socos também. Enquanto o Bunjai apanhava, um dos valentões tenta ficar de olho na porta para não ver mais aquilo. Só que do nada ele é arremessado para bem longe. Agora, você lembra que eu falei que aquele garoto é primo de um dos personagens mais importantes? Pois é, era nada mais nada menos que o louro psicopata favorito de vocês. John Gold tinha ido para bater nos valentões a pedido do primo dele, mas lógico que ele iria ser pago. O gordão parte para cima dele, mas acaba se dando mal. Já o outro tira um estilete e parte para cima dele, mas acaba levando uma cadeirada. Depois, John Gold começa a pisar nele várias vezes, até ele mijar nas calças e os professores chegarem. Os professores levam todos eles para a sala dos professores.
Lá ele começa a ser acusado pelos moleques e os professores ameaçam chamar a polícia, mas Jong-go consegue ameaçar os professores dizendo que iria denunciar a escola por causa daquilo que fizeram com o primo dele e com o Vasquinho. Depois de resolver o problema com a escola, Jong-go se despede dos garotos. Mas antes dele ir embora, Vasquinho chama ele e pergunta como ele poderia ficar forte igual a ele para poder se defender. E como Jong-go não queria ficar perdendo tempo ali, ele passa um treinamento aleatório pro Vasquinho. Faça 100 abdominais, faça 100 flexões e 100 agachamentos. E depois corra 10 quilômetros. Faça isso todo santo dia. Então é isso, pessoal. Eu tentei resumir a história do Vasco da melhor forma possível para vocês entenderem. Se vocês gostaram do vídeo, então dá o like aí e se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!